Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou uma faca, mas com o veneno lento das palavras que ele me ensinou a odiar. Ele implorou por misericórdia nos seus últimos suspiros, chamando-me de filha pela primeira vez em anos, mas eu sorri, porque a vingança não perdoa quem não sabe pedir perdão. E agora, enquanto a polícia bate à minha porta em Lisboa, eu me pergunto se o inferno que criei para ele valeria cada centavo que ele me negou. O sol de verão entrava pelas janelas altas do meu apartamento no Bairro Alto, pintando as paredes de um laranja quente que contrastava com o frio que me invadia o peito. Eu estava deitada na cama, o lençol amarrotado ao meu lado, o cheiro de perfume caro e suor misturado no ar. O homem que partira há meia hora, um turista rico de Madrid, com promessas vazias de voltar, deixara uma nota de 100 euros na mesa de cabeceira, como se isso apagasse a solidão que ele cavara mais fundo em mim. Levantei-me devagar, o corpo ainda formigando do prazer mecânico, e olhei para o espelho rachado no canto do quarto. Os meus olhos, castanhos e fundos como os do meu pai, devolviam-me o olhar de uma mulher que aprendera a sobreviver na lama que ele me atirara. A minha vida não começou assim, na penumbra dos quartos alugados e nos olhares furtivos dos clientes. Cresci em Sintra, naquela casa de pedra antiga que o meu pai herdara do avô, com jardins que cheiravam a jasmim e ao mar distante. Ele era António Mendes, um homem de negócios em Lisboa, dono de uma rede de importações de vinhos do Douro, o tipo de homem que usava fatos italianos e falava de honra como se fosse um vinho envelhecido. A minha mãe, God rest her soul, morrera quando eu tinha 10 anos, num acidente de carro na autoestrada para o Porto, uma curva traiçoeira, uma noite chuvosa, e o destino que o meu pai sempre culpava em Deus, mas nunca em si mesmo por tê-la mandado sozinha para casa depois de uma discussão. Desde então, fomos só nós os dois, ele e eu, Inês Mendes, a filha perfeita que ele moldava como argila. Mas a argila rachou cedo. Aos 18, fugi para Lisboa com um namorado que prometia o mundo, um músico de rua com tatuagens e sonhos maiores que o Tejo. Ele evaporou-se em 6 meses, deixando-me sozinha no emprego de secretária que pagava pouco e exigia sorrisos falsos. Foi então que conheci o submundo, uma amiga de infância, agora dona de um clube discreto no Cais do Sodré, ofereceu-me um trabalho fácil. Só conversas e companhia, disse ela. Mas eu sabia o que era. E aceitei, porque a fome dói mais que o orgulho. Os primeiros clientes foram um borrão de rostos anónimos, corpos que eu tratava como máquinas, desligando a mente para sobreviver. Aprendi rápido, o preço certo, o vestido que seduz sem sujar, as palavras que fazem um homem sentir-se rei por uma hora. Ganhei dinheiro suficiente para um apartamento pequeno, para comer bem, para sonhar com um dia em que isso acabasse. Mas o meu pai soube. Alguém, talvez um vizinho fofoqueiro de Sintra, sussurrou no ouvido dele. Ele veio a Lisboa numa tarde de outono, o carro Mercedes estacionado na rua estreita como uma sentinela acusadora. Bateu à porta com punhos cerrados, e quando eu abri, o seu rosto era uma máscara de fúria e nojo. Imunda, gritou ele, a voz ecoando pelo corredor como um trovão. É isto que fazes da tua vida? Vendes-te como uma puta de rua. Eu criei-te para ser melhor que a tua mãe, e olha para ti agora. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina. Ele não me ouviu quando tentei explicar, a dívida que me sufocava, o medo de voltar para casa de mãos vazias. Em vez disso, rasgou o testamento ali mesmo, no meu quarto desarrumado, e jurou que eu não herdaria um cêntimo. Estás morta para mim, Inês. Morta. E saiu, deixando o cheiro de charuto e traição no ar. Anos se passaram como névoa no Tejo. Construí a minha vida em camadas de segredos, um nome falso para os clientes, Ana Luz, uma fachada de modelo freelance para os amigos. Encontrei uma terapeuta em Alfama, uma mulher de meia-idade chamada Sofia, que me ajudava a desenterrar o ódio que o meu pai plantara. A vingança é um fogo que consome quem acende, dizia ela. Mas eu sorria e assentia, enquanto planejava no silêncio da noite. Porque o ódio não some, ele fermenta, como o vinho que o meu pai tanto amava. Foi numa segunda-feira cinzenta de novembro que o telefone tocou. O número era desconhecido, mas a voz, rouca, envelhecida pelo tempo e pelo uísque, era inconfundível. Inês. É o teu pai. Silêncio. Eu podia ouvir a respiração pesada do outro lado, como se cada palavra lhe custasse uma fatia de orgulho. Preciso de falar contigo. É urgente. Eu ri, um riso seco quicou no meu peito vazio. Urgente. Como o dia em que me deserdaste, pai.
Ou como as cartas que ignorei por anos? Ele hesitou, e então veio o pedido: 120.000 euros. A empresa dele estava falindo, uma má colheita no Douro, dívidas com bancos italianos, um sócio que o traíra. É um empréstimo, filha. Eu pago de volta. Por favor. Filha. A palavra era veneno doce. Eu devia ter desligado, mas algo dentro de mim, o demónio que ele criara, sussurrou: aceita. E faz-o pagar. Marquei o encontro num café encheado, neutro, cheio de turistas e memórias antigas. Ele chegou pontual, mais magro, o cabelo grisalho despenteado, os olhos que outrora julgavam agora imploravam. Sentou-se à minha frente, as mãos trêmulas sobre a mesa de mármore. Eu errei, Inês. Fui duro demais. Mas tu és a minha sangue. Ajuda-me. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com desculpas que soavam ensaiadas. Eu observava-o, notando as rugas que o tempo cavara, o anel de casamento da mãe ainda no dedo, como uma âncora de hipocrisia. Porque eu? Perguntei, a voz baixa como o murmúrio do mar em Cascais. Depois de me chamares imunda. De me cortares como se eu fosse um tumor. Ele baixou a cabeça, e por um momento, pensei ver lágrimas. Eu tinha medo. Medo de que o mundo te destruísse. Mas agora. Agora sou eu que estou destruído. Era uma confissão, ou pelo menos o que ele achava que era. Eu sorri por dentro, porque a vingança começa com uma mentira aceita. 100.000, disse eu. E em troca, quero ver os papéis da empresa. Garantias. Ele assinou ali, no café, com uma caneta emprestada do empregado. Eu transferi o dinheiro no dia seguinte, de uma conta que mantinha para emergências, ironicamente, ganhos da carreira imunda. Mas não era caridade. Era o primeiro elo da corrente que eu forjaria ao redor do seu pescoço. Os meses seguintes foram um jogo de sombras. Eu visitei a casa em Sintra pela primeira vez em anos, fingindo preocupação filial. O jardim estava descuidado, as roseiras da mãe murchas como promessas quebradas. Ele bebia mais, contava histórias antigas do Douro, as vinhas que herdara, os verões quentes colhendo uvas com o avô. Tu devias ter vindo comigo, disse ele uma noite, o copo de Porto na mão. Em vez de aquilo. Eu engoli o fel, respondendo com sorrisos e perguntas sobre os negócios. Descobri os buracos, o sócio, um homem chamado Rui, que desviara fundos para casinos em Macau, as dívidas que se acumulavam como poeira. Comecei a investigar em segredo. Contratei um detetive particular, um ex-polícia de Setúbal chamado Vasco, que cobrava caro mas entregava resultados. Ele desenterrou papéis, contratos falsos, transferências suspeitas. Rui não era o único traidor, o meu pai assinara garantias pessoais, hipotecando a casa de Sintra sem me dizer. Ele está afundado, disse Vasco ao telefone, a voz grave como o Oceano Atlântico. Mas se quiseres afundá-lo mais, há alavancagem. Eu quis. Oh, como quis. Comecei devagar, anónima, enviei dicas para o fisco sobre evasão fiscal nos vinhos, nada que o prendesse, mas o suficiente para auditorias que o deixassem paranoico. Ele ligava-me à noite, a voz embargada: Inês, há alguém atrás de mim. Tu sabes de algo. Eu negava, oferecendo mais dinheiro, 20.000 aqui, 10.000 ali, cada euro uma corda que o atava mais a mim. Mas o ódio não era só dele, era meu também. Nas sessões com Sofia, eu desabafava, ele me fez odiar o que sou. Cada cliente, cada noite, é um eco da voz dele. Ela advertia sobre o ciclo, mas eu via a verdade, o ciclo só quebra quando um lado cai. E o meu pai cairia. Uma noite de dezembro, com o Natal a aproximar-se e as luzes de Lisboa pescando como estrelas falsas, ele confessou o pior. Estávamos na cozinha da casa de Sintra, o fogão antigo cheando uma sopa de bacalhau que eu preparara, um gesto de falsa reconciliação. Eu traí a tua mãe, disse ele, os olhos fixos no vapor. Antes do acidente. Com a secretária. Foi por isso que discutimos naquela noite. Ela soube, e eu. Eu a mandei embora com raiva. O mundo parou. A colher caiu da minha mão, tilintando no chão de azulejos. Tu mataste-a, sussurrei, a voz um fio de aço. Ele negou, chorando como uma criança,
mas as peças encaixavam, a culpa que o corroía, o porquê de me tratar como se eu fosse a mancha da família. Naquele momento, a vingança ganhou forma, não só ruína financeira, mas a destruição da alma que ele me roubara. Eu parti naquela noite, dirigindo de volta a Lisboa sob chuva torrencial, as limpadores do carro batendo como o pulsar do meu coração. No apartamento, abri o laptop e comecei a escrever, não um diário, mas um plano. Primeiro, Rui, enviei os documentos ao sócio, anônima, com provas irrefutáveis. Ele contra-atacou, processando o meu pai por fraude. Os jornais de Lisboa, o Público, o Diário de Notícias, cobriram o escândalo, herdeiro do vinho do Douro em tribunal por desvio de fundos. O meu pai ligou em pânico: Inês, é o fim. Preciso de mais dinheiro, 50 mil para os advogados. Eu ri ao telefone, um riso que o silenciou. Vem cá, disse eu. Vamos resolver isto juntos. Ele veio, tremendo no meu apartamento, o cheiro de derrota nele como um vinho azedo. Mostrei-lhe os papéis, os que Vasco desenterrara, incluindo a confissão gravada que eu obtivera de uma amiga da secretária, agora idosa em Coimbra. Tu sabias, disse ele, o rosto pálido como cera. Sabias de tudo. Eu aproximei-me, o meu perfume, o mesmo que usava com clientes, envolvendo-o como uma teia. Não, pai. Eu aprendi contigo. A trair. A mentir. A destruir o que amas. E então, o golpe final. Transferi os últimos fundos da empresa para uma conta minha, usando as procurações que ele assinara em desespero. 120 mil, o valor exato que pedira. Mas não era empréstimo, era confisco. Ele caiu de joelhos, implorando. Por favor, filha. Eu amo-te. Mas o amor dele era podre, como as vinhas que murchavam no Douro. Eu gravei tudo, a confissão, as lágrimas, e enviei para Rui, para o fisco, para um jornalista amigo no Expresso. No dia seguinte, a casa de Sintra foi embargada. Ele tentou suicídio com comprimidos, mas sobreviveu, o suficiente para ver o tribunal condená-lo à prisão por fraude. Agora, enquanto escrevo isto, a polícia espera lá fora. Eu não o matei fisicamente, mas matei o homem que ele era. E na baunha de luzes quentes e sombras profundas, a vingança é o vinho mais amargo, doce no início, letal no fim. Os dias após a queda do meu pai foram um vórtice de silêncio ensurdecedor. Lisboa, com as suas ruas de calçada que ecoam histórias antigas, parecia zombar de mim, casais passeando de braço dado no rocio, o cheiro de pastéis de nata misturado ao sal do Tejo, vidas que fluíam sem o peso de segredos enterrados. Eu voltei ao trabalho, porque o dinheiro não para por vingança consumada. Os clientes notavam algo diferente em mim, um brilho nos olhos, uma frieza que os excitava sem que soubessem porquê. Estás mais selvagem hoje, Ana, murmurava um diplomata belga, enquanto eu traçava linhas invisíveis no seu peito com as unhas. Eu sorria, pensando no meu pai na cela fria de Évora, onde o transferiram após o julgamento. O julgamento fora um espetáculo grotesco, digno de um fado triste cantado por Amália Rodrigues. Realizado no Palácio da Justiça em Lisboa, com colunas de mármore que sussurravam acusações, o meu pai sentou-se no banco dos réus, o fato amarrotado contrastando com a gravata de seda que eu lhe comprara anos antes. Eu testemunhei como credora, sim, excelência, ele transferiu fundos para mim em troca de silêncio inicial, as palavras saindo frias como o vento de inverno no chiado. Os advogados dele, pagos com o que restava da minha caridade, tentaram pintar-me como cúmplice, mas eu era o fantasma, intocável, porque os meus ganhos eram em dinheiro vivo, off the books, o tipo de segredo que Lisboa guarda bem. Rui, o sócio traidor, sentou-se ao lado dele, os dois como ratos no navio afundando. O juiz, um homem de barba grisalha e olhos que viam através das mentiras, condenou-os a 5 anos cada. A ganância destrói não só fortunas, mas famílias, decretou, batendo o martelo como um sino fúnebre. O meu pai olhou para mim uma última vez, os lábios mexendo-se em silêncio, perdão. Mas o perdão é para os fracos, e eu aprendera com ele a ser forte. Sofia, a minha terapeuta, cancelou as sessões após isso. Tu cruzaste uma linha, Inês. Isso não é cura, é autodestruição. Eu ri na sala de espera em Alfama, o aroma de sardinhas grelhadas subindo da rua. Cura. Eu nasci quebrada, Sofia. Ele só me deu as ferramentas para remendar. Ela abanou a cabeça,
mas eu via o medo nos seus olhos, o medo de que a paciente se tornasse o monstro da história. E talvez eu fosse. Mas na Baonha, onde as lendas de moras encantadas misturam beleza e maldição, os monstros são os que sobrevivem. Com o dinheiro do confisco, investido agora em ações de turismo no Algarve, porque o futuro é uma praia ensolarada que eu mereço, comprei um apartamento maior no Príncipe Real, com vista para os jardins do Palácio de São Bento. As paredes brancas, decoradas com azulejos de motivos florais que me lembravam Sintra, mas sem o peso da memória. Contratei uma empregada, Maria, uma viúva de Évora que cozinhava feijoada como a da avó e nunca fazia perguntas. A senhora tem um ar cansado, mas forte, disse ela uma manhã, servindo café forte. Eu assenti, pensando no meu pai, que agora comia pão seco na prisão. As noites eram o pior. Sozinha, com o som distante do elétrico 28 rangendo nas colinas, os fantasmas vinham. Não do meu pai, mas da mãe, o seu riso suave nos jardins, o modo como penteava o meu cabelo à noite, cantando fados de Coimbra. Eu sonhava com o acidente, o carro derrapando na chuva, os faróis cortando a escuridão como lâminas. Acordava suada, o coração batendo como um tambor de carnaval em Torres Vedras. Era então que ligava para Vasco, o detetive, não por trabalho, mas por companhia. Conta-me uma história, pedia eu. Ele ria, a voz grave pelo telefone, de um caso antigo. Ou de um homem que se arrepende. Vasco tornou-se mais que um aliado. Aos 45, com cicatrizes de uma vida na polícia e um divórcio que o deixara cínico, ele era o oposto do meu pai, mãos calejadas de trabalho honesto, olhos que viam a verdade sem julgar. Encontrávamo-nos no seu escritório em Alcântara, cheirando a papel velho e café queimado. Tu és perigosa, Inês, disse ele uma noite, após fazermos amor na secretária desarrumada. Não para mim, mas para ti mesma. Eu tracei o contorno da sua cicatriz no ombro, um tiro de um assalto em Setúbal, e respondi, o perigo é o que me mantém viva. Mas a vingança não acaba com a queda, ela ecoa. Uma carta chegou de Évora, escrita na letra trêmula do meu pai, eu sei o que fiz. Mas há mais. O Rui. Ele tem algo teu. Um diário da tua mãe. Queimou, mas eu salvei páginas. Vem vê-lo antes que seja tarde. O coração parou. O diário da mãe, o que ela escrevia nas noites de insônia, confidências sobre o casamento, sobre mim. Se Rui o tivesse, podia usá-lo contra mim no apelo, pintando-me como a filha vingativa que orquestrara tudo. Eu fui a Évora no dia seguinte, o comboio de alta velocidade cortando o Alentejo como uma veia aberta. A prisão era um bloco cinzento sob o sol impiedoso, guardas com olhares vazios revistando-me como se eu fosse a criminosa. O meu pai apareceu atrás do vidro, envelhecido 10 anos em meses, a barba por fazer e os olhos engestados. Obrigado por vires, murmurou pelo intercomunicador. Entregou-me um envelope amassado, selado com fita adesiva. Lê em privado. E perdoa-me, se puderes. De volta ao hotel, um quarto modesto com vista para o Guadiana, abriu o envelope. As páginas eram fragmentos, a caligrafia fluida da mãe descrevendo as traições do pai, mas também o amor por mim, a minha Inês, que será mais forte que as tempestades. E então, o soco, António planeia cortar Inês da herança se ela não abandonar aquela vida em Lisboa. Ele não entende que é a sobrevivência dela. Datado uma semana antes do acidente. Ele sabia do meu trabalho antes mesmo de eu lhe contar. Usara-o como arma, mesmo na morte dela. O ódio renasceu, mais afiado. Liguei para Vasco, preciso de ti em Évora. Rui está solto sob fiança. Encontra-o. Ele veio naquela noite, o carro alugado rangendo na estrada empedrada. Juntos, rastreámos Rui até a um bar de fado em Évora, onde ele bebia para esquecer a sentença. Deixa-me falar com ele, disse eu. Vasco protestou, mas cedeu, só conversa, nada mais. No bar, o som de guitarra portuguesa preenchia o ar como lamentos. Rui sentou-se numa mesa escura, o rosto inchado de álcool. A filha do traidor, zombou ele ao ver-me. Eu sentei-me, pedindo um copo de vinho tinto. O diário, disse eu simplesmente. Ele riu, mas os olhos traíam medo. Queimado. Mas cópias. Custam caro. O preço, 50.000 para o silêncio. Eu podia pagar, mas não pagaria.
Em vez disso, gravei a conversa, o telemóvel escondido na bolsa, ele admitindo o desvio, a chantagem, até mencionando um áudio da mãe confrontando o pai. Ela gritava que tu eras o veneno da família, disse ele, bêbado. Suficiente para o procurador. Na manhã seguinte, Rui foi preso de novo, o apelo destruído. O meu pai soube na prisão, por um guarda simpático. Mandou outra carta, tu és como eu, Inês. Implacável. Eu queimei as páginas no quarto do hotel, o fumo subindo como orações não ditas. De volta a Lisboa, abracei Vasco com mais que gratidão, um beijo que selava uma aliança frágil. Mas no fundo, sabia, a vingança era solitária. E o próximo passo seria o mais doloroso. O inverno em Lisboa é um amante traiçoeiro, dias de sol tímido entre chuvas que lavam as ruas mas não as culpas. Eu passava as manhãs no meu novo apartamento, bebendo chá de limão enquanto via o tráfego no Príncipe Real, carros buzinando como coros irritados. Vasco tornara-se uma presença constante, jantares em tascas escondidas no Barro Alto, onde comíamos carapauzinhos fritos e falávamos de tudo menos do passado. Queres saber o meu segredo? Perguntou ele uma noite, os dedos entrelaçados nos meus sobre a toalha xadrez. Eu entrei na polícia para vingar o meu irmão, morto num roubo em Setúbal. Mas a vingança... ela deixa um vazio. Eu assenti, mas o vazio dentro de mim era diferente, não um buraco, mas um poço fundo, e quando com as vozes do pai e da mãe. As noites de trabalho continuavam, mas agora com um twist, usava o dinheiro para comprar informações, não só de Vasco, mas de contactos no submundo. Uma prostituta reformada em Belém, chamada Lourdes, sabia de tudo, o teu pai tinha amantes, Inês. Não só a secretária. Uma em cada porto, Faro, até nas ilhas. Era como se o passado se desfiasse em fios soltos. Eu investigava, não por paz, mas por munição. Descobri uma filha legítima, uma rapariga de 25 chamada Carla, nascida de uma aventura no Algarve. Ela trabalhava como guia turística em Lagos, ignorando o pai até ao escândalo. Liguei-lhe de um número bloqueado, o teu pai, António Mendes, está na prisão. E tu és parte disto. Ela riu, amarga, eu sempre soube. Ele pagava à minha mãe para calar a boca. Mas herança? Nem um cêntimo. Convidei-a a Lisboa. Encontrámo-nos num café em Belém, perto do Mosteiro dos Jerónimos, onde o sol batia nas águas do Tejo como ouro líquido. Carla era o meu espelho distorcido, olhos castanhos como os nossos, cabelo escuro ondulado, mas com uma cicatriz na bochecha de uma queda de infância, o meu pai ausente nunca soube. Contou-me histórias, visitas esporádicas do meu pai, presentes caros mas sem afeto, promessas de reconhecimento que evaporavam. Ele disse que me deixaria algo no testamento. Mentira, claro. Ofereci-lhe uma aliança, juntos, podemos esmagá-lo de vez. Não dinheiro, legado. Ela hesitou, mas o ódio uniu-nos como irmãs de sangue derramado. Planejámos em segredo, ela contactaria advogados para reclamar parte da herança congelada, usando ADN para provar parentesco. Eu forneceria provas das fraudes, tornando o caso um circo midiático. Ele vai desejar nunca ter nascido, disse Carla, os olhos brilhando como o mar em tempestade. Enquanto isso, o meu pai escrevia cartas semanais, agora de uma prisão em Coimbra, transferido por razões de segurança, mas eu sabia que era para o manter longe de Évora, onde Rui o ameaçava. As cartas eram súplicas veladas, conta-me da tua vida, Inês. Casaste? Tens filhos? Eu respondia com postais curtos, imagens de Lisboa sem palavras, o arco da Rua Augusta, a sede de Lisboa, deixando-o imaginar o que perdera. Vasco desconfiava. Estás a cavar mais fundo, Inês? Para quê? Ele já caiu. Fazíamos amor com urgência, como se o tempo nos escapasse, os corpos suados contra as paredes frias do apartamento. Porque o fim não é suficiente, respondia eu, traçando mapas invisíveis no seu peito. Quero que ele sinta o que eu senti, invisível, suja, descartada. O plano com Carla avançou rápido. Ela obteve o teste de ADN num laboratório discreto em Porto, positivo em 99%. O advogado, um homem astuto chamado Mendes, ironia do destino, arquivou o processo. Os jornais explodiram, escândalo Mendes, filha secreta reclama a herança do magnata caído. O meu pai, lendo na cela,
teve um colapso, ataque cardíaco leve, dizem. Mandou um guarda com uma mensagem, para. És a minha ruína. Eu visitei-o em Coimbra, o comboio noturno balançando como um berço amaldiçoado. A prisão era mais dura que Évora, paredes úmidas, ecos de portas batendo. Ele apareceu curvado, o pijama cinzento pendendo como pele solta. Carla. É verdade? Perguntou, a voz um sussurro quebrado. Eu assenti, deslizando uma foto dela pelo vidro, sorridente na praia de Lagos. Ela é como eu, pai. Deserdada. Mas ao contrário de mim, ela luta. Ele chorou então, lágrimas que eu esperara ver no meu aniversário de 18. Eu errei com todas. Com a tua mãe, contigo, com ela. Mas tu orquestras isto como uma vingança bíblica. Eu aproximei o rosto do vidro, bíblica. Não, portuguesa. Aqui, o sangue lava-se com sangue, o vinho com vinagre. Saí deixando ali, o eco dos soluços seguindo-me como um fado inacabado. De volta, Carla e eu celebramos com vinho do Douro, o mesmo que o pai importava, brindando à queda final. Mas naquela noite, sozinha, o poço dentro de mim rugiu. Sonhei com a mãe, não zangada, mas triste, para, minha filha. O ódio come a alma. Acordei com o telefone a tocar, Vasco. Preciso de falar contigo. Agora. Ele esperava no meu apartamento, uma garrafa de whisky na mão. Eu sei da meia-irmã. E dos planos. Inês, isto acaba em tragédia. Discutimos, vozes altas cortando o silêncio noturno. Tu não entendes, gritei. Ele destruiu-nos. Ele agarrou-me os ombros, e tu estás a destruir-te. Deixa ir. Beijámo-nos então, furiosos, o amor misturado ao desespero. Mas no fundo, sabia, o próximo movimento seria o checkmate. A primavera irrompeu em Lisboa como um suspiro aliviado, jacarandas roxos forrando as ruas do Chiado, o ar carregado de perfume de flor e mar. Mas para mim, era só mais uma estação de máscaras. O processo de Carla avançava, os tribunais congelando o que restava dos ativos do meu pai, a casa em Sintra agora à venda, os vinhos no armazém leiloados. Ela ganharia pouco, mas o suficiente para uma vida nova. Eu, nada material, mas a satisfação de ver o nome Mendes arrastado na lama dos tabloides. Vasco e eu oscilávamos entre paixão e conflito. Ele mudara-se parcialmente para o meu apartamento, as suas camisas penduradas no armário ao lado dos meus vestidos de seda. Cozinhávamos juntos, ele, ensopado de borrego à alentejana, eu, salada de polvo fresca do mercado da Ribeira. Imagina-nos assim para sempre, dizia ele, servindo vinho verde gelado. Eu sorria, mas o para sempre era uma ilusão, como um nevoeiro matinal no Tejo que se dissipa ao meio-dia. Uma tarde, enquanto passeávamos nos jardins do Estrela, o telefone tocou. Era o guarda de Coimbra, o teu pai quer ver-te. Diz que é o fim. O coração apertou, não de pena, mas de um vazio que eu não previra. Fui no dia seguinte, o sol escaldante tornando a viagem um suplício. Na prisão, ele estava de cama, tubos no nariz, o peito subindo e descendo como folhas ao vento. Cancro, murmurou o médico. Pulmão. Dos charutos. Ele estendeu a mão pelo vidro, fraca. Inês. Perdoa. Eu amo-te. As palavras eram um bálsamo falso, mas cortaram fundo. Contei-lhe de Carla, como nos tornáramos aliadas, irmãs na dor. Ela vem amanhã, disse eu. Vamos acabar isto juntas. Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. Diz-lhe. Que sinto muito. Carla chegou à noite, o comboio de Faro deixando-a exausta mas determinada. Jantámos no hotel ao lado da prisão, bacalhau à brás, vinho de mesa simples, trocando histórias como confidências de infância negada. Ele nunca me abraçou, disse ela. Só cheques. Eu toquei a sua mão, agora, ele vai. No dia seguinte, visitámo-nos juntas. O meu pai abriu os olhos ao ver-nos, o rosto uma máscara de choque e alívio. As minhas filhas, sussurrou. Carla chorou primeiro, palavras duras misturadas a soluços, porquê? Porquê nos deixaste? Ele confessou tudo, as traições, o medo de envelhecer sozinho,
o modo como usara o dinheiro para comprar silêncio. Eu era um covarde. Mas vós sois o meu legado. Saímos dali mudadas. No comboio de volta, Carla adormeceu no meu ombro, e eu chorei pela primeira vez em anos, não por ele, mas pela família que nunca fomos. Em Lisboa, Vasco esperava com abraços e perguntas não feitas. Acabou? Perguntou. Quase, respondi. Mas o cancro era lento, e a vingança, teimosa. O meu pai piorou, pedindo visitas diárias. Eu ia, levando Carla quando possível, sendo uma teia de reconciliação falsa. Em segredo, contactei o procurador, novas provas de fraude. Envolvendo a filha secreta. Não era verdade, era blefe para forçar um acordo, mas funcionou. O juiz acelerou o leilão da casa, os lucros divididos, 1/3 para Carla, 1/3 para mim, o resto para credores. O meu pai morreu numa manhã de maio, o sino da sé de Coimbra tocando como um réquiem. O funeral foi discreto, em Sintra, sob chuva fina que molhava as roseiras revividas. Poucos vieram, tios distantes, o advogado Mendes, eu e Carla de mãos dadas. Enterramo-o ao lado da mãe, o caixão de carvalho polido contrastando com a terra úmida. Adeus, monstro, sussurrei. Carla apertou a minha mão. Adeus, pai. De volta a Lisboa, o vazio cresceu. O dinheiro da herança, 60.000 euros, sentou-se na minha conta como um fantasma. Doei metade a um abrigo para mulheres em risco no Martim Muniz, vítimas de violência como a mãe teria sido. O resto, guardei para um futuro incerto. Vasco propôs casamento numa noite de fada em Alfama, a voz de uma cantora rasgando o ar, casa comigo, Inês. Deixa o passado no Tejo. Eu hesitei. O amor dele era real, mas o meu coração ainda sangrava. Dá-me tempo, disse. Ele assentiu, beijando-me como se o tempo fosse um luxo. Então veio o último golpe, uma carta da prisão, ditada no leito de morte. Inês, há um cofre no banco em Lisboa. Chave no meu anel. É teu. Usa para bem. O anel, o que usava no funeral. No banco do Chiado, o cofre revelou não ouro, mas cartas, da mãe para mim, não queimadas, mas escondidas. Minha filha, segue o teu coração, não o julgamento dos outros. Eu te amo, imunda ou pura. Chorei no banco, o mundo desfocando. A vingança terminara, mas a cura. Essa era outra história. O verão de 2025 caiu sobre Lisboa como uma manta pesada, calor que faz o asfalto ondular no Terreiro do Paço, turistas suados enchendo os elétricos, o cheiro de marisco grelhado misturado ao suor da cidade. Eu e Vasco casámos-nos numa cerimónia simples na Capela de São Roque, com Carla como madrinha e Maria, a empregada, servindo o banquete, leitão da bairrada e vinhos do Douro, em homenagem irónico. À nova vida, brindou Vasco, os olhos azuis brilhando sob as luzes de corda no jardim do apartamento. Mas o casamento era uma ponte frágil sobre o abismo. Às noites, ainda acordava com pesadelos, o pai implorando, a mãe no carro derrapando. Deixara o trabalho, Ana Luz, aposentada com 32 anos, investindo na herança num pequeno café no Bairro Alto, o Tejo esquecido, um lugar para histórias sussurradas e cafés fortes. Carla mudara-se para Lisboa, trabalhando como gerente, as nossas noites preenchidas com planos, expandir para Porto, talvez um livro sobre famílias partidas. Sofia, a terapeuta, voltara às sessões, agora voluntárias. O perdão não é esquecer, dizia ela na sala com vista para o castelo de São Jorge. É libertar-te do poder deles. Eu assentia, mas o poder do meu pai ainda ecoava, nas notícias sobre o escândalo Mendes, que renascia em podcasts sensacionalistas, nas cartas de tios que me culpavam pela queda da família. Uma tarde de julho, enquanto servia capucinos no café, um homem entrou, alto, de fato cinzento, olhos frios como o aço. Senhora Mendes. Sou o inspetor Oliveira, da PJ. Sobre o seu pai. O coração parou. Ele sentou-se numa mesa do canto, pedindo um galão. Novas evidências. O Rui alega que tu orquestraste tudo, as denúncias anónimas, a chantagem. Quer um acordo, imunidade por testemunho contra ti. O mundo inclinou-se. Rui, solto após apelo, vingava-se. Eu liguei para Vasco imediatamente, eles vêm por mim.
Ele largou o caso em Setúbal e correu para o café, abraçando-me enquanto Oliveira saía com um aviso: apareça na esquadra amanhã. Naquela noite, revirámos papéis, gravações, documentos, o diário da mãe como álibi emocional. Tu és inocente, disse Vasco, a voz firme. Mas o sistema esmaga os fracos. Carla juntou-se a nós, olhos flamejantes, lutamos. Como família. A esquadra no cais do Sodré era um labirinto de burocracia, paredes descascadas, cheiro de café rançoso. Oliveira interrogou-me por horas: as transferências de dinheiro. As denúncias. Eu respondi com calma, a voz treinada em anos de clientes difíceis, empréstimos. Dicas de boa fé. Ele pressionou, mostrando e-mails falsos, plantados por Rui, sem dúvida. Mas Vasco, ao meu lado, contra-argumentava: provas. Ou calúnia de um condenado. Saí livre, mas marcada. Rui processara-me por difamação, um circo que enchia os jornais, filha do escândalo acusada de conspiração. O café sofreu, clientes fofocando, turistas evitando. Carla e eu fechámos por uma semana, bebendo vinho no terraço, vendo o Tejo ao pôr do sol. Ele ganha se nós quebrarmos, disse ela. Não vamos. O julgamento veio em setembro, no mesmo palácio onde o pai fora condenado. Eu no banco das testemunhas, o vestido preto simples como armadura. Rui testemunhou primeiro, mentiras tecidas como teias, ela me chantageou com segredos da família. O advogado dele, um tubarão de Lisboa, pintava-me como a víbora. Mas então, Vasco subiu ao estrado, não como marido, mas como testemunha, eu investiguei. Todas as denúncias vieram de fontes legítimas. A senhora Mendes era vítima, não vilã. O golpe final. Carla apresentou o diário da mãe, páginas que provavam as traições do pai, contextualizando tudo. O juiz, uma mulher de olhar penetrante, arquivou o caso, sem base. Contra-processo por falsas acusações. Rui voltou à prisão, e eu, vitoriosa, mas exausta. Naquela noite, celebrámos no café reaberto, fado ao vivo, amigos de Vasco enchendo as mesas. Carla dançava, livre, Vasco beijava-me o pescoço, acabou mesmo agora. Mas enquanto o sol se punha, uma carta chegou pelo correio, celo da prisão de Évora. De Rui, para ti. Última palavra. Eu abri-a sozinha no apartamento, sabes o segredo final do teu pai. Ele matou a tua mãe. Não acidente, empurrou o carro na curva, após a discussão. Confessou-me na cela. Agora, vive com isso. O papel caiu das minhas mãos, o mundo girando como o carro na chuva. O outono trouxe folhas douradas aos jardins de Sintra, mas para mim, era cinza, o segredo de Rui corroía como ácido. Não podia ser verdade, o pai, assassino. Mas as peças encaixavam, a culpa nos olhos dele, as noites de insônia pós-acidente, o modo como evitava falar da curva fatal. Liguei para Vasco à meia-noite, a voz trêmula, ele matou-a. A mãe. Ele veio imediatamente, o carro parando com um guincho na rua molhada. Abraçou-me enquanto eu soluçava, o peito dele um porto seguro no temporal. Precisamos de provas, disse ele, prático como sempre. Contactámos Oliveira, agora aliado, após o julgamento, que reabriu o caso como homicídio não resolvido. Exumaram o carro, enferrujado num depósito em Santarém, marcas de arranhões na portinhola, inconsistentes com derrapagem simples. Testemunhas antigas, um camionista que vira o Mercedes na noite, confirmaram, o condutor parecia zangado, acelerando para a curva. Rui, na cela, quebrou-se sob interrogatório, sim, ele confessou. Bebido, após o vinho. Eu a empurrei, Rui. Raiva cega. O meu pai, mesmo morto, enfrentava justiça póstuma, o corpo exumado para a autópsia, o nome manchado para sempre. Os jornais titulavam, António Mendes, de magnata assassino confesso. Carla leu em voz alta no café, a voz embargada, era pior do que pensávamos. Abracei-a, mas nós sobrevivemos. O processo fechou com acusação formal post-mortem, o caso arquivado como resolvido. Eu vendi a casa de Sintra, agora minha por herança, doando para uma fundação de apoio a vítimas de violência doméstica, em nome da mãe. Ela teria querido isso, disse a Carla num piquenique no Cabo da Roca, o vento atlântico limpando as lágrimas.
Vasco e eu fortalecemos-nos, viagens ao Douro, colhendo uvas como o pai nunca me deixara, transformando o ódio em vinho novo. Carla encontrou humor num guia de Porto, e juntas, escrevemos o livro, Herdeiras do Silêncio, histórias de mulheres portuguesas quebradas e reconstruídas. O café prosperou, um farol para almas perdidas. Anos depois, em 2030, sentei-me no terraço do Príncipe Real, o sol poente pintando o Tejo de fogo. Vasco dormia ao lado, o nosso filho de 3 anos, António, em ironia redentora, brincando aos pés. Carla ligou, o livro é best-seller no Brasil. Ri, o peito leve pela primeira vez. A vingança fora o meu inferno, mas o perdão, lento, doloroso, o paraíso conquistado. Nadei a unha de fados e luzes eternas, aprendi, o sangue lava-se não com mais sangue, mas com tempo, amor e a coragem de enfrentar as sombras. E assim, eu vivi, não imunda, mas inteira.